e a lua cheia está se aproximando. Estamos às vésperas de uma lua cheia em Libra. Por quê? Se você me acompanha, já sabe que toda lua cheia acontece entre uma oposição, um enfrentamento, Sol e Lua. Sol em 23 graus de Áries, Lua 23 graus de Libra. É um ponto máximo de uma lunação. A lunação inicia lá na lua nova, depois passa para o movimento crescente, que nós analisamos nos vídeos passados, chega no movimento de cheia, quando é o ápice daqueles projetos, de todas as questões que forem iniciadas numa lua nova, que é onde se jogam as sementes. Na crescente a gente vê surgir, na cheia ela já deu todo o seu fruto. E na minguante, ela passa a fazer o quê? A limpeza, ela fez a colheita, faz a limpeza, preparando o terreno para a próxima alunação. Então, nós estamos no meio da alunação ariana. E neste período, vamos ter, dentro deste movimento celeste, a energia de Quiron conjunto ao Sol, porque Quiron também está em 23 graus. Toda vez que um planeta, um asteroide, um planetóide, um ponto astrológico matemático faz conjunção com o Sol durante uma lua cheia, também temos a oposição deste com a Lua. E quem faz esta conjunção é Quiron. Você, se já assistiu o vídeo que eu postei ontem, que eu subi na plataforma ontem, a respeito de Quiron, vai entender o que significa com mais profundidade Quiron, o que significa Quiron no signo de Áries. E eu também já dei uma entrada, uma explicação dessa conjunção entre Quiron e Sol e desta oposição com a Lua. Porque este é o fator mais importante desta lua cheia. Uma lua cheia que se iniciou ali na lua nova, na lunação ariana, com um eclipse solar, parcial, mas um eclipse solar. Veja que estas energias estão desenhando, configurando as possibilidades para os próximos 7 dias, com certeza, mas também arrastando um período um pouquinho mais longo, porque Quiron é um tanto quanto lento. Se você não assistiu o vídeo que eu subi na plataforma ontem, aqui você encontra um direcionamento com cards, ou aqui embaixo também aparecem os cards. Todos os vídeos eu indico cards para poder complementar o material que eu venho apresentando. Você vai encontrar este vídeo onde eu falo de Quiron, aquele que tem uma autoferida imposta, então uma dor que ele realmente carrega ali da infância, e a oportunidade, a condição de se recuperar desta ferida, compreendendo este processo. Lá está bem explicado, tentei trazer o máximo de informações para vocês, e este vídeo de Quiron vai ajudar muito a compreensão deste movimento, desta lua cheia que nós estaremos vivenciando daqui a algumas horas. Antes de tudo, claro, sejam todos muito bem-vindos. Você acabou de chegar? Você não me conhece? Eu sou astróloga e meu nome é Tita Zapata. E você está no Astrologia em Foco, um canal de astrologia para que você possa compreender melhor toda essa linguagem de astrologuês. E você que está sempre aqui comigo, eu realmente só tenho algo a dizer: gratidão. Vamos adentrar um pouco mais aqui nas explanações a respeito desta lua cheia. Veja, Sol ariano. Aqui também você encontra um card que te direciona a uma explicação de Sol em Áries. Vou falar um pouquinho aqui do Sol em Áries, bem resumidamente, porque Áries representa tudo que inicia. Ele é o que abre a roda zodiacal. Áries, ele traz impulso, vontade, força física, determinação, ação, mas tudo tem o seu polo positivo e negativo. O polo negativo de Áries, quando ele está do equilíbrio para as sombras, traz o quê? Violência, raiva, imposição da sua vontade, guerra, luta. Essa energia, ela é muito intensa. Ela busca a liberdade, mas ela busca uma liberdade de ação. Até convido o outro, olha, se você quiser vir comigo, mas tem que ser do jeito que o ariano deseja. Outra situação muito própria de Áries é que ele começa um processo, ele começa algum projeto, algo que ele queira na vida, e se ele perde interesse por aquilo, simplesmente ele abandona. Ele não tem continuidade. Por quê? Porque ele precisa sentir que aquilo é um desafio. Áries adora desafios. Imagine o Sol, que é o eu, o ego, a vontade, ali, nessa energia de fogo. Eles se entendem perfeitamente, mas traz o quê? Uma exaltação, algo muito exagerado em alguns momentos.
Agora imagine que, junto com este Sol ariano, se encontra Quiron, aquela energia da autoferida imposta, sabe? Onde eu me machuquei ali no princípio da minha vida e eu venho arrastando este processo ao longo da mesma. Tanto para quem nasceu com Quiron em Áries, como também para este período que estamos vivendo, de 2018 até 2026, que é quando este Quiron vai transitar pelo signo de Áries. Como já foi comentado com vocês, há um vídeo específico comentando, falando e explicando sobre isso. Aqui nós temos o quê? Uma exaltação da energia masculina, porque Áries é uma energia masculina. Quiron, ele traz das nossas dores, da nossa infância, essa relação tanto com o masculino quanto com o feminino. E o Sol também vem com uma energia masculina. O Sol também vem para se colocar, para se expor. Então, aqui temos energias fortes nesse direcionamento masculino, de ação, de atividade. E quando eu falo de masculino, eu estou falando aqui de sexualidade, ok? Mas de ação na própria personalidade. De se colocar para fora, de se expor. Vejamos, essa energia ariana com Quiron traz resquícios de dores da infância. No seu lado sombra, vai arrastar aquelas situações de crianças que se jogavam no chão porque queriam algo e não conseguiam e agiam com uma agressividade comum na fase infantil. No lado positivo, o que nós podemos encontrar aqui é um reconhecimento da sua força, é um reconhecimento do seu eu e a vontade, a energia física para a ação necessária. Já do outro lado está a Lua em Libra. Libra é equilíbrio, a balança que equilibra aqui. Como estão as minhas relações? Se Áries é o eu, Libra é o outro na minha vida. Como é que andam as minhas relações? Como é que andam as minhas tentativas de equilibrar o eu e o outro? O que nós gostamos, o que conversamos, como agimos. Eu respeito o outro me respeita. A Lua em Libra, ela quer sim estar bem no meio ambiente, com as pessoas com quais ela tem que lidar. Mas, quando existe aqui uma oposição, uma lua cheia, toda lua cheia exalta a energia, cresce. Tanto que em movimentos de lua cheia acontecem mais situações difíceis, pessoas entram em desequilíbrios, mais violência. É muito bonita, porque também traz uma energia de desejo. Então, os românticos adoram uma lua cheia. É lindo, é um espetáculo. Só que tem o seu lado sombra. Como eu falo, sempre tem o lado sombra dos aspectos das energias. Aqui, eu quero estar bem com o outro na minha vida, mas eu carrego da minha infância aquelas dores de não reconhecimento. Eu acredito que eu não tenho valor, eu acabo me espelhando no outro. Só que no momento que eu me espelho nesse outro, eu começo a querer ser melhor que este outro de uma forma, muitas vezes, fanfarrona, exigindo algo que eu não consigo manter. Então, esta lua cheia vai ser uma lua de conflito, confronto nas relações. Pela presença de Quiron, trazendo lá do inconsciente das dores infantis, comportamentos também que se refletem de uma forma mais infantil. Além disso, temos outro planeta aqui que adentra nessa configuração, que é Marte. Marte está em Câncer, em 27 graus. Esse Marte está se tornando cada dia um pouco mais perigoso. Por quê? Porque ele vai começar a entrar novamente na oposição com Plutão. Desde o ano passado eu venho falando desse aspecto tenso de Marte oposto a Plutão. Principalmente quando esse Marte retornar ao signo de Leão. Está próximo para chegar a esse movimento. Ele está em 27 graus. Este Marte vai se opor de fato com este Plutão pela terceira vez. A última neste período. E 3 vezes esse encontro de cabo de guerra com Plutão, nas 2 últimas tivemos assim situações bem complicadas. Agora, esse Marte, além deste reinício, na verdade, né, de oposição com Plutão, ele também está fazendo um trígono ao Stellium que está em Peixes. Você que me acompanha aqui nos vídeos, você já ouviu falando sobre isso no penúltimo vídeo. Marte em trígono significa o quê? Que a ação de Marte está encontrando facilidade para este movimento. Veja, Marte em Câncer. Câncer é um signo que representa o maternar, o cuidar, a família, a base. Ele é regido pela Lua, Câncer, que representa a população de um país. Então, aqui nós falamos tanto da configuração que ativa a nossa vida pessoal, quanto também da vida coletiva e grupal, né, na astrologia mundial, por exemplo.
Então, nós temos um Marte guerreiro, aquele Marte que impõe a vontade, que quer que as coisas sejam à sua maneira. Um signo que representa o povo, a nível coletivo, e as nossas emoções, a nossa capacidade receptiva dentro do núcleo familiar. Brigas, discussões, guerras, dentro desses aspectos citados. Esse Marte, ele está em trígono com a Vênus. E, aliás, neste dia 12, quando acontece a lua cheia, a Vênus também passa a, no movimento já estacionário, retornar ao seu movimento direto. Deixa a retrogradação. Então, ela volta nesse movimento direto no signo de Peixes, em 24 graus. Essa Vênus em trígono com Marte. Aqui vem um desejo muito forte, porque é uma fluência, é um casal de desejo, de ação, de realização, até dentro do ato da sexualidade, aquele desejo de paixão, também acontece entre Marte e Vênus. Mas vamos lembrar que Vênus também representa finanças. Vênus em Peixes, instabilidade, tanto nas relações sentimentais, na minha segurança emocional, quanto também nas relações com as finanças. Veja, essa Vênus volta no seu movimento direto e ela vai se despedir de Peixes e adentrar em Áries novamente, onde ela já esteve. Então, quando essa Vênus está em Peixes, voltando nesse movimento, ela está outra vez analisando as questões que aconteceram ali no passado, já revisou e agora ela vai tomar alguma atitude em relação a elas. Marte já está direto. Então, aqui, nas relações, pode vir aqui um aumento dos desejos, ou então também alguma situação difícil, de imposição de vontade, talvez pela família. E, a nível coletivo, essa flutuação que estamos vivenciando no planeta neste momento, com esses juros, com esse empate, com essa loucura, com essa desestabilização do comércio exterior. É uma situação tanto quanto complicada. É um aspecto positivo? Mas lembre-se, lado sombra de tudo isso. Essa Vênus está conjunta com Saturno, portanto, Saturno e Marte também estão em trígono. Também já comentei com vocês sobre isso. Saturno é o pai disciplinador, Saturno puxa o freio da situação. Saturno vem dizendo assim, calma, devagar. Para Vênus, não se entregue tanto aos desejos de paixão, de realização, e também cuidado com as finanças. E esse Saturno com Marte diz assim, olha, eu sei que você quer continuar, que você quer se colocar, quer ganhar mais, quer ou conquistar, mas calma, vá com um pouco mais de calma, não se jogue tanto. Veja que você pode estar gerando uma guerra no planeta ou discussões bem tensas dentro da base familiar. Junto também se encontra o Nó do Norte, que é um novo direcionamento para a humanidade. Aqui você também encontra o vídeo, se você ainda não assistiu, o que representa os nodos e a posição dele, Norte, Peixes, Sul, Virgem. Então você encontra aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar. O Nó do Norte está dizendo que temos uma necessidade de agir, de ação, sonhamos com essa ação, mas não podemos deixar de lado a nossa emoção, o nosso campo de energia. Como é que lidamos com essa energia? Além disso, Mercúrio, já direto, já também quase se despedindo de Peixes, faz este trígono com Marte. Então, começa a haver movimentação, começa a haver de novo comunicação. E este Mercúrio vai se encontrar já com Netuno, que já adentrou em Áries e que também está em trígono com este Marte. Cuidado apenas, porque algumas pessoas podem se deixar levar, sabe, por aquela coisa de o que eu penso, o que eu acredito é o correto, a minha forma de pensar, a minha forma de comunicar é correta, eu sou a pessoa mais correta. Então, isso é um polo negativo de fanatismo. Então, um certo cuidado em relação a isso. Mas todo esse stellium traz uma representação de que é necessário ter ação, sim, mas compreender que fazemos parte de um todo. E este Marte, é claro, está em quê? Em quadratura com a Lua. E também em quadratura com o Sol. Toda vez que este Marte faz uma quadratura com a Lua, ele vai ativar e vai trazer uma reação maior emocional. Então a Lua fica muito, a emoção fica muito reativa. Marte é guerra, Marte é briga, Marte é ação. E a Lua está em Libra. Então aqui o que vai acontecer? Um pouco de discussão. Uma situação que pode levar a brigas, a discussões, a falta de entendimento, a querer obrigar o outro a pensar da forma como nós acreditamos que tenha que ser. Marte em quadratura com o Sol, uma ação do masculino, uma ação da vontade. E Marte em quadratura com o Quirón, a dor que impera em mim, da minha fase infantil, aquela que eu me machuquei, porque eu acreditei que vi o mundo dessa forma, e o mundo era o quê? Era o papai e a mamãe? Ou era quem me criou? Quem fez esse papel de masculino e feminino na minha vida? Então, aqui, sim, nós podemos perceber um período em que as famílias, a base familiar,
vai enfrentar discussões, brigas, por movimentos de infantilidade, principalmente vindo do aspecto masculino, que está adoentado, mas também do feminino, que ou não sabe lidar com essa situação e reage, discute, briga, ou então acaba dizendo, então tá bom, você que manda, você que faça. Isso é péssimo. Todos nós temos as nossas verdades, temos as nossas vontades, e isso deve ser respeitado, deve ter o quê? Um equilíbrio, uma harmonização entre o que eu quero e o que você quer. Eu não posso impor para você, mas também não posso aceitar que você imponha a mim. Olha que situação. E isso em contextos familiares, porque Marte está em Câncer, como eu já comentei com vocês. A Lua rege Câncer. Há uma quadratura aqui entre o regente e o signo. Então, memórias, situações de passado, tanto com o pai, com a mãe, com a figura masculina e com a figura feminina, tendem, nesta lua cheia, a vir com total intensidade. Agora, vamos jogar isso para a astrologia mundial. É o que nós estamos vendo. Brigas, países buscando se defender de ataques de outros, discussões em relação às questões financeiras, eu que mando, eu que vou construir a hegemonia mundial, outros dizendo, vamos nos unir em blocos, vamos pegar aqueles que têm mais afinidades para termos mais força. É o que está acontecendo. É a tal mudança que a gente vem falando com vocês, não só nesse canal como em outros, a respeito da forma como a humanidade vai lidar a partir de 25, 26, 27. Em 5 anos, 6 anos, nós não teremos a mesma forma de situação econômica, de lidar com a economia. Urano vai se despedir de Touro agora no meio do ano, vai chegar em Câncer, em Gêmeos, perdão, porque quem chega em Câncer é Júpiter, também no meio do ano. Vai começar a acontecer mais mudanças relacionadas com tecnologia, com comunicações, mas depois ele volta a retrogradar chegando em Touro, fazendo um fechamento aqui. E Touro é o trabalho e representa toda a parte financeira e econômica. E Urano já fez muita mudança nesse setor, mas vai vir mais mudança com mais rapidez quando este Urano entrar em Gêmeos. Eu sei que são muitas informações, mas é interessante porque a gente vai começando a ver este movimento do céu astral. Júpiter ali, ele faz um sextil com o Sol, mas há uma distância entre o Sol e Júpiter. O Sol já está em 23, Júpiter ainda está em, se não me engano, 16, 17. Ele já está se afastando desse sextil com este Júpiter. E a Lua se afastando do trígono com este Júpiter. Mas, de qualquer forma, ele traz aqui talvez uma condição de uma ajuda, porque Júpiter tende a ser positivo. Mas se eles encontrar uma situação de guerra e de discussão, ele também aumenta essa guerra e essa discussão, essa instabilidade. E a Lua, por ser muito rápida, ela em 23 graus ali de Libra, num movimento rápido, no dia 13, ela vai se encontrar com quem? Com Lilith. E Lilith, aqui também no canal, você tem Lilith em Escorpião, onde eu expliquei a energia de Lilith, Lilith em Escorpião, Lilith pelas casas, aqui em cima, aqui embaixo. Você vai entender que é o feminino, aquele que recebe, o inconsciente, se conectando com o feminino, que não vai aceitar mais estar abaixo dessa energia dual, entre masculino e feminino. Porque Quiron, quando ele está negativado, ele representa um masculino adoentado, um masculino que ele não tem condições de reconhecer a sua própria força, mas ele impõe essa força. E quando ele é contestado, ele mostra a sua total fraqueza. Por quê? Porque ele não está bem. Então, é o machismo exacerbado, é o masculino tóxico, não é o masculino como um todo. E Lilith é a parte que vem trazendo dentro do feminino uma ideia de que nós temos que ter igualdade, não um abaixo do outro, um comandando o outro. Mas é claro que essa Lilith aqui, quando ela cai no negativo, ela vai ser uma energia bem densa para retornar ao seu posto de valorização na sociedade. Então, estamos aqui com o masculino e o feminino sendo trabalhados, e a nossa relação com as parcerias. Por isso que eu digo que é uma lua cheia perigosa, pode ser desarmônica, pode trazer enfrentamentos a nível pessoal e também a nível coletivo na astrologia mundial. É um período perigosíssimo. Sol e Marte pode trazer enfrentamento com figuras de poder e autoridade, chefias mundiais. Lembre-se que os Estados Unidos da América pertence ao signo de Câncer, onde se encontra Marte. Aqui, disputas, enfrentamentos
com o Sol em Áries, também uma disputa, muitas vezes, infantil, que em vez de ser levado como uma mente adulta, de entender todo esse jogo mundial, vem de uma forma muito infantil, e volta atrás, e depois toma outra decisão, traz muita instabilidade, é o lado sombra dessa configuração. E que atinge, claro, o povo, de uma forma coletiva, que a Lua representa esse povo em Libra. Eu quero tentar harmonizar, não quero ir para uma guerra, não quero ir para uma disputa, mas às vezes é complicado, eu acabo reagindo. E isso também em nossa vida particular, certo? Bom, eu acredito que aqui eu já trouxe para vocês esse contexto geral do que está acontecendo com esta lua cheia. No Brasil, no fuso -3, lembrando que o Brasil tem vários fusos, mas no Brasil o ascendente é Sagitário. E Sagitário fala de moral, de ética, de filosofia, de religião, mas também do exterior, do que está lá fora, do estrangeiro. E Júpiter faz uma oposição exata com este ascendente. Então, questões legais podem surgir vindo de fora, ou o próprio Brasil se envolvendo ali em alguma questão do que seja justo ou legal fora do Brasil, né, fora do país. Marte se encontra na casa 8, no momento desta lua cheia, no início dela. Casa 8 fala do quê? Das sociedades. Então, dos grupos dentro do país, da questão financeira, de como se lida nesses conglomerados, também como administração, gerenciamento. Então, pode ter aí embates com essas figuras, que é o que nós estamos vendo acontecer no momento. Todo esse estélio está na casa 4, representando o quê? O país, o lar, a base. O Sol e Quiron na casa 5, que fala do quê? De toda a criatividade, mas também do mundo infantil e do se arriscar. E a Lua na casa 11, junto com Lilith também na casa 11, que é o coletivo. Mulheres podem vir aqui e surgir como uma capacidade, por exemplo, de tentar trazer uma harmonização. Então, algumas mulheres podem vir à tona, estarem nas redes sociais, estarem em público. E a questão masculina muitas vezes pode ser vista como aquela pessoa, aquela figura de autoridade que se mostra como muito infantil, como muito criança, e que também pode perder poder por essas atitudes. E eu vou falar um pouquinho para você também de Portugal, da Inglaterra, do fuso zero. Vocês estão com o horário de verão, portanto, vocês estão com 4 horas de diferença aqui para o Brasil, para o nosso fuso oficial de -3. Veja, vocês também têm Sagitário no ascendente, finalzinho de Sagitário no ascendente. Portanto, vocês estão envolvidos também com processos judiciais, de justiça, algum problema aí com a questão de juízes. Eu não acompanho muito bem, porque eu não tenho tempo, gente. Adoraria poder saber mais sobre e me aprofundar mais no conhecimento para poder trazer aqui algo mais consistente. Mas, como eu não estou tendo tempo, eu vou falar de uma forma genérica, certo? Então, existe alguma situação que envolve o judiciário também em Portugal. A Lua está no meio do céu. É a questão de alguma autoridade que está tentando trazer um equilíbrio ou formar algum grupo ali de partidos, porque parece que vocês terão eleição agora em maio. Então, formar aqui algum grupo de coalizão, sabe? Utilizando o quê? Tentando harmonizar as questões no país, em Portugal. Marte está na casa 7, indica que está acontecendo, e vai piorar um pouquinho nesse período de lua cheia, as disputas com parcerias dentro de Portugal. Então, às vezes pode encontrar ali uma briga dentro do próprio partido, dentro da própria sociedade portuguesa. E são situações que advêm, talvez, de um passado, ou de uma forma de acreditar que tenha que ser daquele jeito, um pouquinho meio fanatizado. Lembra que eu comentei no começo do vídeo? Marte insistiu com todos aqueles planetas em peixes. Isso está ativando a casa 4 de vocês. Vocês querem manter uma estrutura, mas, ao mesmo tempo, vocês sabem que algumas transformações, algo tem que mudar. Por quê? Porque aqui me parece que está começando, ou está acontecendo em Portugal, o que vem acontecendo no planeta, que é o crescimento de opostos, de extremos. Isso não é muito positivo. A gente tem exemplo do que acontece nos outros países. Claro que em Portugal é diferente do que é no Brasil, por exemplo. Em Portugal talvez não seja tanta questão religiosa em si, mas se utiliza e se fala das fronteiras, fechar fronteiras. Então são temas muito sensíveis
que vão vir à tona aí, que podem gerar guerra e discussões dentro da própria sociedade portuguesa de uma forma assim, bem tensa. O Sol e Quirón estão na casa 5, da mesma coisa que aqui no Brasil. A gente pode ver o quê? Alguma autoridade se ver e se mostrar como infantil, perder até algum cargo. E também alguma energia feminina pode vir à tona, pode surgir nesse período aqui, tentando fazer o quê? Um equilíbrio das condições políticas, sociais aí em Portugal. Júpiter se encontra na 6. Aqui a Lua, ela nesse trígono com Júpiter, ela vem falando o quê? Ela vem mostrando a possibilidade desta figura feminina ser alguém que tem uma constância, numa rotina relacionada com o trabalho, alguma coisa relacionada com as questões trabalhistas. O que mais eu posso falar de Portugal? Eu acredito que é isso neste momento. Vou falar agora com vocês que estão no fuso +1, que temos agora 5 horas de diferença com o fuso oficial do Brasil. Então aqui a Espanha, a Bélgica, a França, a Itália, enfim, todo mundo que está no fuso +1. É claro que eu visualizei aqui o gráfico espanhol. Como não é só o fuso que comanda isso, mas a latitude e a longitude, pode ter algumas diferenças para os outros países. Mas em tese, para a Espanha, o ascendente é Capricórnio, então tem uma noção de um pouco mais de estabilidade, mas também de questões relacionadas com tradição. Então, questões relacionadas com tradição podem vir muito à tona neste período. Aqui, Marte se encontra na casa 7, a mesma energia aqui de Portugal, que da Inglaterra. Marte vem trazendo discussões, brigas entre os pares, entre as pessoas, tanto no país quanto a forma global, né, país com outros países, também acontece isso em Portugal. Júpiter também se encontra numa casa 6, num aspecto positivo com a Lua, questões de trabalho, questões rotineiras do país, a Lua lá no meio do céu, bem em Libra, tentando trazer um equilíbrio, também uma figura feminina, pode aparecer aqui neste questionamento de situações tanto do cuidado da saúde, quanto também da rotina de trabalho. O Sol e Quirón estão entre casa 4 e casa 5, estão na cúspide da 5. Então, tudo aquilo que foi falado para o Brasil e para Portugal, também cabem aqui na Espanha. Uma figura masculina bastante, digamos assim, com atitudes infantis, alguma figura masculina que pode ver algum corte e sobressaindo a figura feminina, mesmo que com bastante dificuldade, hein? Porque, veja, Quirón está em oposição com a Lua em todos os casos. Pode-se, então, também cobrar muito mais de uma figura feminina do que da masculina. Como eu digo, isso daqui é só, assim, algumas pitadinhas para vocês. Para os demais, eu vou pedir que vocês analisem da forma geral, como eu coloquei na primeira parte deste vídeo, antes de falar sobre países e fusos horários. Espero que essas informações possam trazer aqui um maior movimento de compreensão em relação a tudo que está acontecendo. Claro que são pitadas, mas ajuda a gente a entender o que nos aguarda, o que nos espera. E depois eu vou acrescentar mais informação do movimento desta Lua no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre Vênus no seu movimento direto, Mercúrio também voltando à energia de Áries. Temos aí alguns movimentos importantes juntamente com o desenrolar desta Lua. E eu vou pedindo, se você ainda não é inscrito, que se inscreva, que possa curtir, compartilhar, comentar, acionar a sinetinha, é importantíssimo, porque só assim o YouTube vai reconhecer que os vídeos têm relevância e vai distribuir para mais pessoas e a nossa comunidade cresce, certo? E eu agradeço sua presença até este momento, sua paciência e te aguardo já no próximo vídeo. Tchau!